Pare de ser controlado. É isso mesmo. O que poderia ser pior do que a gente está assistindo ao vivo agora, que é essa guerra entre os terroristas do Hamas e Israel? A guerra das narrativas. Pois é, quem domina as narrativas consegue recrutar pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Eu posso te falar uma coisa? Essa estratégia, ela tem se mostrado cada vez mais poderosíssima. A única pergunta que fica é: como deixar de ser controlado pelas narrativas e usar elas ao seu favor? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai fazer isso. E aí, curioso, Pedro aqui. Hoje eu estou aqui diretamente da Cave, o meu escritório de trabalho, pronto para trazer um ponto de vista que é muito comum na realidade dos brasileiros e que, se você entender os bastidores e os princípios do que eu quero falar aqui, você pode adaptar isso para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus negócios, para o seu posicionamento, para a sua produção de conteúdo e sim, botar muito dinheiro no seu bolso e não ser recrutado facilmente pelo exército do ódio. Olha só, deixa eu trazer um ponto aqui muito importante para você, que é o seguinte: olha esse contexto. Se você parar para prestar atenção, antes dessa guerra que a gente está acompanhando ao vivo, o que se falava era Lula e Bolsonaro. Depois, o ódio de metade da população do Brasil era porque o Lula foi eleito. Depois, a narrativa era de que Bolsonaro estava envolvido em esquemas de joias. Depois se tornou a polêmica da mulher do Lula e a forma como ela usou a palavra namastê. E agora o auge que está sendo mostrado no mundo inteiro é o quê? Não só no Brasil, essa guerra contra o terrorismo. Mas tudo isso tem uma causa, que é a guerra das narrativas. E elas servem para isso mesmo, para serem mal intencionadas, para gerar ódio, ira e fazer as pessoas se interessarem cada vez mais em se dividirem. E claro, desacreditarem de coisas essenciais. Você quer um exemplo? Olha só, ontem, no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada, teve um debate sobre Hamas, Israel e Palestina. Para você entender o que eu quero dizer aqui, olha e presta atenção nesses números. Mas antes de te falar sobre esses números, curioso, não se esquece de se inscrever nesse canal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro e a partir de agora eu te chamo de curioso, ok? Então, não se esquece de se inscrever nesse canal. Aliás, já se inscreve agora e já dá um like nesse vídeo, ok? Olha só, até o momento, são mais de 30 mil comentários nesse episódio, mais de 800 mil views, e eu fiz questão de passar horas lendo comentários, tanto nos cortes quanto no episódio completo. E eu quero trazer aqui, parafrasear alguns comentários, para você entender onde eu quero chegar. Mas como esse Thiago pode pensar desse jeito? O André já deu argumentos, já explicou que não pode falar apartheid, já falou que não existe prisão a céu aberto, já provou que não existe genocídio. Por que ele continua falando isso? E a resposta é simples, curioso. Quanto mais contraintuitivo você for, melhor. Esse debate que aconteceu sobre Hamas, Palestina e Israel, o André trouxe muitos dados, trouxe muita história, trouxe muita estatística, trouxe um recorte da vivência dele de mais de 10 anos morando e estudando em Israel. E aí veio o Thiago e trouxe muito o recorte social dele. Trouxe muito algumas palavras que são faladas, algumas expressões como apartheid, genocídio, prisão a céu aberto. E o André descredibilizou e desqualificou tudo isso. Por quê? Porque ele mostrou que não se pode falar isso. Isso não é verdade. Só que mesmo assim, o Thiago continuava repetindo isso.
E muita gente não entendeu por que ele ficava repetindo, já que o André tinha mostrado que ele não podia falar assim. E aqui entra muito a chave do que eu quero te explicar. Quanto mais contraintuitivo você for, melhor. Eu não sei se você sabe disso, mas o contraintuitivo, ele choca. Eu vou te dar um exemplo. O que seria contraintuitivo passar na TV aberta ao final do expediente do trabalhador brasileiro às 6 horas da tarde? Algo que fosse relaxante, que causasse menos estresse e preparasse o trabalhador para chegar em casa, para receber a família dele, certo? Errado. Isso não daria audiência, porque você precisa mexer nas emoções mais primitivas do ser humano para fazer ele agir, para fazer ele odiar, compartilhar, falar, se expressar. E uma das emoções mais fortes do ser humano, sabe o que é? É quando ele vê a injustiça. Por isso, ele se coloca, né, a TV coloca esses programas nesse horário. Violência, medo, dor, crueldade, justamente nesse horário. Só que a narrativa é a seguinte: isso é colocado nesse horário para mostrar a realidade para o cidadão brasileiro, para que ele não seja pego de surpresa por aí. E aí o que acontece? Um monte de gente assiste. Então olha só, é muito importante quando a gente entende narrativas e o quanto algumas narrativas, elas de propósito são contraintuitivas. Nesse exemplo que eu trouxe do Inteligência Limitada, o Thiago fez questão de ser contraintuitivo o tempo inteiro. Porque o que seria intuitivo? Ele perceber que o André trouxe dados e informações que batiam de frente e solucionavam aquilo que ele estava falando. Só que o que ele fazia? Ele não deixava isso de lado, muito pelo contrário, ele continuava falando. Ou seja, é contraintuitivo. Eu quero causar o quê? Raiva, ódio. De certa forma, eu quero viralizar quando eu gero esses sentimentos. Porque o intuitivo é, cara, se eu já te apresentei esses argumentos, por que você vai continuar falando as mesmas coisas? E ele continuava. Entende? Então, olha só. Tem dois insights muito importantes nesse processo todo que eu estou trazendo aqui para você, nessa construção de narrativas e ser contraintuitivo. A primeira delas é: não se deixe levar pelas narrativas. Não se deixe ser sequestrado pelas emoções. O segundo insight aqui. O primeiro é: não se deixe levar por narrativas. Não se deixe ser sequestrado por essas emoções. E o segundo ponto é: use o contraintuitivo para fazer o bem. Que é o que eu sempre falo. O bem deveria usar essas estratégias para potencializar negócios, posicionamento e influenciar pessoas. Mas frequentemente, o que o mal faz? Ele se aposta disso, enquanto o bem deixa de lado essas estratégias. E claro, o mal não perde tempo. Então, para mim, só para a gente concluir aqui, se você influencia pessoas, é sua obrigação a partir de hoje. E deixa eu te explicar o que seria influenciar pessoas no meu ponto de vista. Você influencia pessoas quando você trabalha, quando você tem um negócio, quando você produz conteúdo na internet, quando você tem um posicionamento por aqui e defende uma causa, você está influenciando pessoas. E a partir de hoje, é sua obrigação aprender a ter um olhar de curioso. O que é esse olhar de curioso? É um olhar que consegue fazer o raio-x em uma notícia positiva ou negativa, entender sobre o que está sendo falado, entender além das cortinas. Para quê? Para identificar um insight, para identificar o que está sendo falado. Qual é a narrativa? Esse é o olhar do curioso. O curioso se interessa por enxergar além do que está sendo falado. E aí, se ele concorda com aquilo, show. Se ele entende que existe um segundo ponto de vista ou outras intenções, ele dá um passo para trás e entende o que ele pode aprender com aquilo. Por que isso é importante? Para que você não se perca nos jogos da emoção e você não seja capturado pelas narrativas. Porque quem domina a narrativa consegue recrutar frequentemente as pessoas ou para o lado bom ou para o lado ruim. E frequentemente também a gente vê que as pessoas conseguem fazer cada vez mais o quê? Recrutar pessoas para o mal. Entende?
Curioso, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Eu espero de verdade que se você influencia pessoas em qualquer âmbito que isso represente na sua vida, eu espero de verdade que você tenha entendido o que eu quis trazer aqui e aplique esses princípios na sua rotina, no seu dia a dia, ok? E não se esqueça de duas coisas. A primeira delas, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ok? E já aperta o dedo aí no like. E claro, não se esqueça nunca de continuar sendo curioso. Eu te vejo no próximo vídeo, tamo junto.